Medonho Alho Episódio 43. Festival Fantasma, a assombração no quarto andar. Prólogo, o quarto andar. Hong Kong é uma cidade que nunca dorme, uma metrópole onde as tradições antigas colidem com a modernidade. No entanto, sob as suas luzes de neon e ruas movimentadas, existe um mundo envolto em sombras e um reino onde o passado se apega ao presente, recusando-se a abandoná-lo. Este é o cenário Hong Kong das histórias de fantasmas, um lugar onde os vivos e os mortos compartilham o mesmo espaço, mesmo que apenas por um tempo. No coração da cidade, nas margens dos seus arranha-céus e becos, encontra-se um antigo edifício residencial. Ergue-se alto, despercebido entre as construções mais recentes, e a sua fachada desgastada é um testemunho da passagem do tempo. O edifício viu gerações de inquilinos irem e virem, mas mantém seus segredos com firmeza. Entre quem sabe, disse que o quarto andar deste edifício está amaldiçoado. Poucos falam disso e menos ainda se atrevem a viver lá. Aqueles que ficaram por tempo suficiente contam histórias de encontros fantasmagóricos, de sombras espreitando nos cantos e de portas que se abrem e fecham sozinhas. Mas estas histórias não são apenas conversa fiada. São um aviso, um sussurro ao vento para aqueles que estão dispostos a ouvir. Pois nesta cidade, onde a linha entre os vivos e os mortos se confunde, há coisas que surgem durante a noite, coisas que anseiam por mais do que apenas oferendas. E à medida que o Festival Fantasma, também conhecido como, se aproxima, o véu entre os mundos fica mais fino, permitindo que os espíritos atravessem para o reino dos vivos. Esta é a história dessa travessia, dos horrores que se escondem nas sombras do quarto andar e daqueles que ousam desvendar seus segredos. Mas esteja avisado, nem todas as histórias têm um final feliz, e é melhor deixar algumas verdades enterradas no passado. Capítulo 1. A chegada. Raquel Wong estava na entrada de sua nova casa, um apartamento modesto num prédio antigo nos arredores de Kowloon. O aluguel era barato, quase suspeito, mas como fotógrafa freelancer esforçada, ela não podia se dar ao luxo de ser exigente. Ela se mudou para Hong Kong de Vancouver, na esperança de se reconectar com suas raízes enquanto prossegue sua carreira. A cidade sempre a fascinou, a mistura do antigo e do novo, a energia implacável que parecia pulsar pelas ruas. Mas enquanto ela olhava para o corredor mal iluminado que levava ao seu apartamento no quarto andar, uma sensação de desconforto tomou conta dela. A subida do elevador foi perturbadora. A velha máquina rangia e gemia enquanto subia, as luzes piscando como se lutassem para permanecer ligadas. O prédio em si era uma relíquia de outra época, com corredores estreitos, pintura descascada e um cheiro de mofo que parecia persistir, não importando quantas janelas estivessem abertas. Mas não era o estado do prédio que incomodava Raquel. Era outra coisa, algo que ela não conseguia identificar. Só nervosismo, ela murmurou para si mesma, afastando a sensação enquanto abria a porta de seu apartamento. Era pequeno, mas aconchegante, com vista para a rua abaixo. A mobília era escassa, apenas uma cama, um sofá e uma mesinha, mas era suficiente para suas necessidades. Ela sempre preferiu a simplicidade, acreditando que a desordem apenas distraía a essência da vida. Ao começar a desempacotar suas coisas, Raquel notou um pequeno santuário no canto da sala. Era uma configuração simples, um porta-incenso, algumas oferendas de frutas e uma pequena estátua de uma divindade que ela não reconheceu. O inquilino anterior deve tê-lo deixado para trás, pensou ela. Ela não era particularmente religiosa, mas cresceu numa família que respeitava os velhos costumes, por isso decidiu deixar o santuário como estava. Parecia errado perturbá-lo. Naquela noite, enquanto Raquel estava deitada na cama, ela não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som ocasional do tráfego vindo da rua abaixo, mas havia um peso no ar, uma sensação de estar sendo observado. Ela disse a si mesma que era apenas o desconhecimento do lugar, a novidade do ambiente. No entanto, ao adormecer, ela pensou ter ouvido um leve sussurro, uma voz chamando seu nome. Capítulo 2. O Festival dos Fantasmas. A semana do Festival Fantasma chegou com o calor opressivo de um Hong Kong verão. As ruas estavam repletas de imagens e sons do festival, barracas vendendo oferendas de papel, famílias preparando banquetes para os espíritos e o cheiro de incenso pairando no ar. Raquel já tinha ouvido falar do Festival Fantasma antes, mas experimentá-lo em primeira mão era algo totalmente diferente. Era como se toda a cidade tivesse sido transformada, a energia vibrante a qual ela sempre associou Hong Kong substituída por uma atmosfera sombria e misteriosa.
Apesar das festividades, Raquel não conseguia se livrar do sentimento de pavor que se apoderou dela desde que se mudou para o apartamento. O desconforto que a saudou no primeiro dia só ficou mais forte. Ela começou a ouvir ruídos estranhos à noite, o rangido das tábuas do piso, o farfalhar do papel e, ocasionalmente, o som de alguém, ou alguma coisa, sussurrando do lado de fora de sua porta. Ela tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas sua imaginação. Mas no fundo ela sabia que algo estava errado. Uma noite, enquanto caminhava para casa, Raquel notou um grupo de pessoas reunidas em torno de uma pequena fogueira na rua. Estavam queimando oferendas de papel, as chamas lançando sombras longas e bruxuleantes na calçada. Ela observou enquanto eles dobravam cuidadosamente os papéis em formas complexas antes de jogá-los no fogo. Era um ritual que ela tinha visto muitas vezes quando criança, mas presenciar isso agora, no contexto de sua situação atual, causou um arrepio na espinha. Você está bem. Uma voz rompeu seus pensamentos. Raquel se virou e viu uma mulher mais velha parada ao lado dela. Ela era pequena e de aparência frágil, com um rosto gentil marcado pela idade. Você parece perturbado, disse a mulher, com voz gentil. Raquel forçou um sorriso. Estou bem, só um pouco cansado. Foi uma longa semana. A mulher assentiu, estreitando os olhos ligeiramente enquanto estudava Raquel. Você é novo aqui, não é? Sim, acabei de me mudar há alguns dias, respondeu Raquel. A expressão da mulher ficou séria. Tenha cuidado durante o festival, disse ela. Este é um momento em que os espíritos caminham entre nós. Eles estão com fome e inquietos. Se você não tomar cuidado, eles podem se agarrar a você. Raquel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer? A mulher olhou ao redor como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo. Há lugares nesta cidade onde os espíritos são mais fortes, onde o véu entre o nosso mundo e o deles é tênue. Seu prédio tem uma história. Muitas almas passaram por lá, algumas delas não tão pacificamente. O coração de Raquel começou a disparar. Que tipo de história? A mulher hesitou antes de responder. Durante a guerra, muitas pessoas morreram naquele edifício. Alguns dizem que seus espíritos nunca foram embora. Outros dizem que o edifício foi amaldiçoado muito antes disso, que foi construído num terreno onde aconteceram coisas terríveis. Raquel sentiu uma onda de náusea tomar conta dela. Ela sempre foi cética em relação às histórias de fantasmas, mas havia algo no tom da mulher que a fez acreditar em cada palavra. Se você ouvir algo estranho ou sentir que algo está te observando, não ignore, continuou a mulher. E faça o que fizer, não os convide para entrar. Com isso, a mulher se virou e foi embora, deixando Raquel sozinha na penumbra dos postes de luz. Ela queria considerar as palavras da mulher absurdas, mas não conseguia. Não depois de tudo o que aconteceu desde que ela se mudou. Naquela noite, enquanto Raquel estava deitada na cama, os sussurros voltaram. Eles foram mais altos desta vez, mais insistentes. Ela podia ouvir seu nome sendo chamado repetidamente, em uma voz que não era a dela. Ela puxou as cobertas sobre a cabeça, tentando bloquear o som, mas não adiantou. Os sussurros pareciam vir de dentro de sua mente, ecoando na escuridão. De repente, houve uma batida forte em sua porta. Raquel congelou, seu coração batendo forte no peito. Ela esperou, rezando para que fosse apenas sua imaginação, mas a batida veio novamente, desta vez mais forte. Ela saiu da cama, com as pernas tremendo, e caminhou lentamente até a porta. Ela pressionou o ouvido contra ele, tentando ouvir qualquer som, mas não havia nada. Ela estendeu a mão para a maçaneta, com a mão trêmula, mas quando estava prestes a girá-la, lembrou-se do aviso da mulher: não os convide para entrar. Raquel puxou a mão para trás como se a maçaneta a tivesse queimado. Ela deu um passo para longe da porta, com a respiração entrecortada. As batidas continuaram, agora mais frenéticas, como se o que quer que estivesse do outro lado estivesse desesperado para entrar. E então, tão repentinamente como começou, as batidas pararam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Raquel ficou ali pelo que pareceu uma eternidade, esperando que algo, qualquer coisa, acontecesse. Mas o apartamento permaneceu silencioso. Ela se afastou da porta, sua mente acelerada. O que estava acontecendo com ela? Ela estava enlouquecendo ou havia algo realmente sinistro em jogo? Ela não sabia mais em que acreditar. Tudo o que ela sabia era que estava apavorada e que o festival estava longe de terminar. Capítulo 3 – O Santuário. No dia seguinte, Raquel não conseguia tirar de sua mente os acontecimentos da noite anterior.
Ela tentou seguir com sua rotina diária, mas o medo persistia, corroendo seus pensamentos. Ela evitou ao máximo o quarto andar, optando por subir as escadas em vez do elevador, mesmo que isso significasse uma subida mais longa. Ela não queria ficar sozinha naquele espaço confinado, não depois do que aconteceu. Ao subir as escadas, ela não pôde deixar de notar o quão silencioso o prédio estava. Não havia sons de outros inquilinos, nem crianças brincando nos corredores, nem vizinhos conversando. Era como se todo o prédio tivesse sido abandonado, deixando-a como única ocupante. Quando chegou ao apartamento, hesitou antes de abrir a porta. A lembrança da batida ainda estava fresca em sua mente e ela estava com medo do que poderia encontrar lá dentro. Mas o corredor estava vazio e a porta trancada, tal como ela deixará. Ela destrancou e entrou, seus olhos examinando a sala em busca de qualquer sinal de perturbação. Tudo estava exatamente como ela havia deixado, mas a sensação de desconforto permaneceu. O olhar de Raquel pousou no santuário no canto da sala. As oferendas estavam intactas e o porta-incenso estava vazio. Ela nunca tinha prestado muita atenção ao santuário antes, mas agora ele parecia atraí-la, como se contivesse as respostas para os estranhos acontecimentos em seu apartamento. Ela se ajoelhou diante do santuário, examinando a estátua de perto. Era uma figura antiga, com feições desgastadas por anos de exposição aos elementos. O rosto da divindade era sereno, mas havia algo em seus olhos que a perturbava. Eles pareciam segui-la, observando cada movimento dela. Sem pensar, Raquel estendeu a mão e tocou a estátua. No momento em que seus dedos fizeram contato com a pedra fria, uma descarga elétrica percorreu seu corpo e ela recuou em estado de choque. A sala ao seu redor parecia deformar-se e torcer-se, as paredes fechando-se sobre ela enquanto o ar ficava denso com o cheiro de incenso. Ela ouviu uma voz, baixa e ameaçadora, sussurrando em seu ouvido, mas não conseguiu entender as palavras. O som causou um arrepio em sua espinha e ela se afastou do santuário, com o coração disparado. A mente de Raquel estava confusa. Ela não sabia mais em que acreditar. A parte racional dela queria descartar tudo como uma coincidência, um produto do estresse e da falta de sono. Mas a outra parte, a parte que cresceu ouvindo histórias de fantasmas e superstições, sabia que algo estava errado. Ela precisava de respostas, mas não sabia onde encontrá-las. A mulher do festival mencionou que o prédio tinha uma história, que coisas terríveis aconteceram ali. Raquel decidiu investigar mais, esperando que aprender mais sobre o passado do edifício pudesse ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Ela passou os dias seguintes pesquisando a história do prédio. O que ela descobriu apenas aprofundou seu sentimento de pavor. O edifício foi construído durante a ocupação japonesa de Hong Kong e serviu como hospital improvisado para soldados feridos. Muitos morreram dentro de seus muros, com espíritos inquietos e vingativos. Após a guerra, o edifício foi convertido em apartamentos, mas as assombrações continuaram. Os inquilinos relataram ruídos estranhos, quedas repentinas de temperatura e avistamentos de figuras fantasmagóricas. Várias pessoas até tiraram a própria vida, enlouquecidas pelo tormento implacável dos espíritos. À medida que Raquel lia os relatos, ela começou a ver um padrão. As assombrações eram mais intensas no quarto andar, onde ela morava. As histórias eram assustadoramente semelhantes às suas próprias experiências, ruídos inexplicáveis, batidas fantasmas e a sensação de estar sendo observada. Quanto mais ela lia, mais percebia que não estava sozinha em seu sofrimento. Mas houve um relato que se destacou dos demais. Era a história de um homem que morava no apartamento logo acima do dela, no 9º andar. Ele havia relatado os mesmos distúrbios e sussurros, batidas e figuras sombrias, mas sua história terminou de forma diferente. Uma noite, durante o Festival dos Fantasmas, ele realizou um ritual para banir os espíritos. Ele queimou incenso, ofereceu comida e recitou orações, na esperança de apaziguar as almas inquietas. Na manhã seguinte, ele foi encontrado morto em seu apartamento. A causa da morte nunca foi determinada, mas aqueles que o conheciam acreditavam que ele havia irritado os espíritos ao tentar bani-los. Raquel sentiu um suor frio brotar em sua testa. Ela percebeu que o santuário em seu apartamento provavelmente foi deixado por um inquilino anterior como forma de proteção. Mas agora que ela o havia perturbado, ela temia ter desencadeado algo muito pior. Naquela noite, Raquel decidiu realizar ela mesma o ritual, na esperança de acalmar os espíritos que a assombravam. Ela reuniu incenso, comida e oferendas de papel, exatamente como tinha visto durante o festival. Ela colocou as oferendas diante do santuário, acendeu o incenso e começou a recitar as orações que encontrou em sua pesquisa.
Enquanto ela cantava, o ar da sala ficou mais frio e as sombras pareceram ficar mais escuras. Os sussurros voltaram, desta vez mais altos, suas vozes se misturando com as dela. As mãos de Raquel tremiam enquanto ela continuava o ritual, seu coração batendo forte no peito. De repente, a porta do apartamento dela se abriu com um estrondo. A força disso enviou uma rajada de vento pela sala, espalhando as oferendas e extinguindo o incenso. Raquel gritou, deixando cair as oferendas de papel enquanto cambaleava para trás. As sombras na sala se fundiram em uma figura escura, sua forma indistinta, mas terrivelmente real. Ele se moveu em direção a ela, seus olhos brilhando com uma luz malévola. Raquel recuou, sua mente correndo enquanto procurava uma maneira de escapar. Mas a figura era muito rápida, diminuindo a distância entre eles num instante. Ele estendeu a mão, passando por seu peito como se ela fosse feita de ar. Raquel engasgou, seu corpo congelando quando uma onda de frio tomou conta dela. O toque da figura era como gelo, minando o calor de seu corpo e enchendo-a de um medo profundo e paralisante. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi o rosto da figura, contorcido num sorriso grotesco. Capítulo 4 – O desaparecimento. Raquel acordou com o som do telefone tocando. Ela estava deitada no chão de seu apartamento, com o corpo dolorido e frio. Os acontecimentos da noite anterior voltaram rapidamente e ela se sentou, com o coração disparado. O apartamento estava escuro, a única luz vinha do brilho fraco dos postes de luz do lado de fora. O santuário no canto estava intacto, as oferendas espalhadas pelo chão. Não havia sinal da figura escura, mas a lembrança de sua presença permanecia, como uma sombra no fundo de sua mente. Ela pegou o telefone e viu que era sua amiga Emily ligando. Emily foi a única pessoa a quem Raquel confidenciou sobre os estranhos acontecimentos em seu apartamento. Ela inicialmente descartou isso, atribuindo-o ao estresse, mas à medida que os acontecimentos se tornaram mais intensos, até mesmo Emily começou a se preocupar. Raquel, você está bem? A voz de Emily estava cheia de preocupação. Tenho tentado entrar em contato com você o dia todo. Raquel olhou a hora e percebeu, chocada, que já era fim de tarde. Ela estava inconsciente há horas. Estou bem, disse Raquel, com a voz trêmula. Eu só não sei o que aconteceu. Você ainda está no apartamento. Você quer que eu vá? Emily perguntou. Raquel hesitou. Ela não queria arrastar a amiga para esse pesadelo, mas, ao mesmo tempo, estava com medo de ficar sozinha. Sim, por favor, disse Raquel. Eu não quero ficar aqui sozinho. Estarei aí assim que puder, prometeu Emily. Raquel desligou e tentou se recompor. Ela precisava sair do apartamento, tomar um pouco de ar fresco e clarear a mente. Ela pegou o casaco e se dirigiu para a porta, mas quando estendeu a mão para a maçaneta, sentiu uma onda de náusea tomar conta dela. A ideia de sair do apartamento a encheu de um pavor inexplicável, como se algo a impedisse de sair. Ela se forçou a abrir a porta, mas assim que entrou no corredor, as paredes pareceram se fechar ao seu redor. O ar era denso e opressivo, e as sombras pareciam pulsar com vida própria. Raquel cambaleou de volta para o apartamento, com a respiração ofegante e em pânico. Ela bateu a porta e encostou-se nela, com o corpo tremendo. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de uma coisa: não poderia ir embora. Quando Emily chegou, Raquel estava encolhida no sofá, enrolada em um cobertor. Emily deu uma olhada no rosto pálido e abatido da amiga e percebeu que algo estava seriamente errado. Raquel, o que aconteceu? Emily perguntou, sentando ao lado dela. Eu não sei, Raquel sussurrou. Tentei sair, mas não consegui. É como se algo estivesse me mantendo aqui. A expressão de Emily ficou séria. Você precisa sair deste apartamento. O que quer que esteja acontecendo aqui, não é seguro. Raquel assentiu, mas sabia que não era tão simples. O medo que se apoderou dela era mais do que apenas psicológico, era algo mais profundo, algo que tocava a sua alma. Vou ajudá-lo a arrumar suas coisas, disse Emily. Você pode ficar na minha casa até resolvermos isso. Raquel concordou, mas quando começaram a arrumar seus pertences, a atmosfera no apartamento ficou mais pesada. As luzes piscaram e a temperatura caiu, como se o próprio prédio estivesse reagindo à presença deles. De repente, houve um estrondo na sala de estar. Ambas as mulheres congelaram, os olhos arregalados de medo. Emily pegou uma lanterna na bolsa e caminhou lentamente até a origem do barulho. O santuário havia sido derrubado e a estátua caída no chão. O ar estava denso com o cheiro de incenso, embora nenhum tivesse sido aceso. Emily se virou para Raquel, com o rosto pálido.
Precisamos ir embora, agora. Mas enquanto se dirigiam para a porta, a temperatura caiu ainda mais, e a respiração deles era visível no ar gelado. As paredes pareciam se fechar ao redor deles, as sombras ficando mais escuras e opressivas. Raquel sentiu uma mão fria em seu ombro e gritou, mas quando se virou não havia ninguém ali. As sombras se moviam, mudando e se contorcendo como se estivessem vivas. Correr! Emily gritou, agarrando o braço de Raquel e puxando-a em direção à porta. Mas antes que pudessem alcançá-la, a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor. A sala mergulhou na escuridão e os sussurros voltaram, mais altos, mais insistentes, como se os espíritos estivessem zangados. Raquel sentiu um peso esmagador no peito e caiu no chão, ofegante. Emily tentou ajudá-la a se levantar, mas ela também estava lutando para respirar, o ar denso com uma força invisível. A última coisa que Raquel viu antes de desmaiar foi a figura escura parada no canto, os olhos brilhando com intenções malévolas. Capítulo 5 – As consequências. Quando Raquel acordou, ela estava deitada em uma cama de hospital, com o corpo fraco e esgotado. Emily estava sentada ao lado dela, o rosto marcado pela preocupação. O que aconteceu? Raquel perguntou, sua voz quase um sussurro. Emily hesitou antes de responder. Não sei. Nós dois desmaiamos e quando acordei você estava inconsciente. Chamei uma ambulância, mas eles não conseguiram encontrar nada de errado fisicamente com você. Raquel fechou os olhos, a lembrança da figura escura ainda fresca em sua mente. É o apartamento. Há algo maligno aí. Emily assentiu. Eu acredito em você. Precisamos tirar você de lá para sempre. Mas quando voltaram ao apartamento para recuperar os pertences de Raquel, descobriram que a porta havia sido aberta à força e todo o lugar havia sido saqueado. O santuário havia desaparecido e havia símbolos estranhos desenhados nas paredes com o que parecia ser sangue. Raquel sentiu uma onda de náusea tomar conta dela. Precisamos ir embora, agora. Eles não se arriscaram, arrumando tudo o que puderam e saindo do apartamento o mais rápido possível. Raquel foi morar temporariamente com Emily, mas os acontecimentos dos últimos dias continuaram a assombrá-la. Ela começou a ter pesadelos, visões sombrias e distorcidas da figura sombria que a atormentava no apartamento. Os sonhos eram tão vívidos que ela acordava suando frio, com o coração batendo forte no peito. Emily tentou confortá-la, mas Raquel podia ver o medo nos olhos da amiga. Ambos sabiam que algo os havia seguido desde o apartamento, algo que não estava pronto para ser abandonado. Com o passar dos dias, os pesadelos pioraram. Raquel começou a ver a figura escura mesmo quando estava acordada, uma sombra espreitando no limite de sua visão. Ela tentou dizer a si mesma que era apenas sua imaginação, produto do trauma que havia vivenciado, mas no fundo ela sabia a verdade. Os espíritos do apartamento haviam se agarrado a ela e não iriam soltá-la. O ritual que ela realizou apenas os irritou, e agora eles estavam determinados a fazê-la pagar. Epílogo: o retorno. Raquel acabou se mudando de Hong Kong, na esperança de que colocar distância entre ela e a cidade lhe trouxesse um pouco de paz. Mas não importa onde ela fosse, as sombras a seguiam. Ela podia senti-los olhando para ela, esperando o momento certo para atacar. Os pesadelos continuaram e, a cada um deles, a figura escura ficou mais forte, mais real. Raquel sabia que era apenas uma questão de tempo até que isso a alcançasse. Uma noite, enquanto estava deitada na cama, ela ouviu um som familiar, uma batida na porta. Seu coração congelou e ela se virou para ver a figura escura parada ao pé da cama, seus olhos brilhando com uma luz malévola. Raquel sabia que não havia escapatória. Os espíritos finalmente vieram atrás dela e, desta vez, não havia saída. A última coisa que viu antes que a escuridão a consumisse foi o sorriso distorcido da figura sombria, e ela sabia que seu pesadelo estava apenas começando. O fim. Obrigado por assistir ao nosso podcast. Se você gostou da nossa exploração de fantasmas, criaturas míticas e lendas urbanas, por favor compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais episódios emocionantes. Até a próxima vez, meus amados ouvintes.